Infecção urinária. Vim a conhecer a terapia da água da vida há alguns anos, mas não estava motivada a segui-la por mais de 2 ou 3 dias. Certa época, depois de ter tido febre por muitos dias, pensei simplesmente em jejuar e beber a minha urina. Quanto alívio! Após 3 dias de terapia, a febre havia desaparecido totalmente. Como eu estava muito fraca, decidi ir à policlínica fazer alguns exames. Resultado: rapidez de sedimentação elevada e infecção urinária com estafilococos. O médico tentou me fazer compreender que os antibióticos eram indispensáveis. Preocupada com os exames e as consultas médicas, esqueci a água da vida e comecei a passar muito mal, com dores nas costas e na região dos rins. Após 4 dias de interrupção, comecei a beber minha urina, a fazer compressas com ela, assim como lavagens. Eu me sentia melhor a cada dia. Fiquei surpresa que minha urina não fosse desagradável ao beber. Eu podia sentir o gosto dos alimentos ingeridos 2 horas antes. Retomei a alimentação progressivamente e recomecei meu trabalho. No começo, com um pouco de esforço, depois com muito mais entusiasmo. Há muitos anos eu tinha corrimento. Qual não foi a minha surpresa ao constatar o seu desaparecimento? Eu sofria também de uma úlcera no duodeno que me impedia de tomar certos alimentos, particularmente café. Nas raras vezes em que o bebia, tinha a impressão de que facas me cortavam o ventre. Há 1 mês faço esta terapia e quis ver se o café era ainda indigesto para mim. Oh, surpresa! Bebi café e fiquei perfeitamente bem. NT, Paris, 1984. Intoxicação alimentar. Em 1982, quando fazia um curso numa escola de saúde holística, na Califórnia, tive uma intoxicação alimentar. Após 3 semanas de antibióticos, eu não estava melhor. Passava cada vez pior, a ponto de desmaiar muitas vezes por dia. E estava muito enfraquecida. Foi naquele momento que um de meus professores me deu um livro para ler, dizendo que aquilo poderia me ajudar. Era Shivambu Kalpa, de Arthur Powles. Eu passei então a tarde com 2 amigas a ler e a discutir essa famosa terapia. Na manhã do dia seguinte, nós estávamos convencidas e bebemos, todas as 3, nosso grande copo de elixir. Eu jejuei 2 dias com urina e água e massageava todo o corpo com ela. Minhas costas se cobriram de espinhas. Eu havia tido algumas durante a minha adolescência. Meu corpo eliminava toxinas. A seguir, comecei a beber levemente, bebendo toda a minha urina. Ao cabo de 1 semana, eu tinha recobrado as forças, as terríveis dores no ventre tinham desaparecido e eu começava a digerir e eliminar minha alimentação. Pouco a pouco, tudo voltou ao normal e eu mantive o hábito de beber meu copo de urina todas as manhãs para ficar em forma. Depois de 1 mês, minhas costas estavam limpas, a pele mais macia do que antes. O mesmo fenômeno se produzia no rosto. As cicatrizes da acne desapareceram pouco a pouco. Durante 1 ano, eu massageei o rosto com urina todas as noites. Cada inverno, eu sofria também de terríveis males da garganta e de angina. Depois que bebi minha urina, não tive mais nada.
além de um resfriado de eliminação que durou 2 dias, mesmo estando sempre em contato com pessoas doentes. MJV, Sion, 1987. Gripe asiática. Eu estou surpresa com as possibilidades da terapia pela urina. No dia 31 de dezembro de 1988, eu peguei uma gripe asiática diagnosticada por um médico. Minha febre era de 39,8 graus. Pela manhã, passei a beber somente água e a maior parte da minha urina. Na manhã do dia seguinte, a febre caiu 37,3. Continuei com o tratamento e passei a fazer 3 horas de caminhada pela montanha ao sol. Continuei a andar durante os 8 dias seguintes e me senti em perfeita forma. Ao procurar, porque havia apanhado a gripe, vi que eu estava fatigado e que tinha necessidade de repouso. Continuei a beber 30 ml de minha urina todas as manhãs e isto vem me ajudado na cura de desintoxicação do cigarro que eu estou fazendo. T.A. Grenoble, 1989. Gestação e aleitamento. No outono de 1985, enquanto eu bebia todas as manhãs um grande copo de minha urina, já há 4 anos, e meu marido há 2 anos, uma criança nos escolheu para sermos seus pais. Eu continuei a beber urina durante toda a minha gravidez. Isto me trouxe um bom equilíbrio. Não tive nenhuma retenção de líquido e só engordei 7 quilos ao todo, comendo normalmente. Meus exames de sangue foram sempre perfeitos. Eu massageava regularmente o ventre e os quadris com urina a fim de ajudar a pele a se adaptar. Uma semana depois do parto, a pele voltou a ser como antes, assim como meu ventre. Não deixei nunca de beber minha urina da manhã, se bem que durante as 2 semanas após o parto, ela estivesse ruim, opaca, carregada. Meu corpo se transformava de novo e devia eliminar aquilo que não tinha mais necessidade. Amamentei minha filha durante 8 meses, antes de ficar novamente grávida. No momento, estou no 5º mês e tudo vai bem. Minha filha, com a idade de 13 meses, jamais tomou químicas. Nem durante a gravidez, nem no parto, nem depois. Ela nasceu em casa, nunca ficou doente. Beber um copo de urina todas as manhãs tornou-se um ritual, um hábito. É o elixir que nos permite conservar a forma o tempo todo. Não é maravilhoso? Além disso, não custa nada e está sempre conosco. M.L. Neuchâtel, 1987. Resfriado. Em 19 de dezembro de 1984, discuti com alguém que amo, coisa que detesto fazer. Acaso ou consequência, no dia 21, eu peguei um resfriado que se anunciava fenomenal. Eu estava verdadeiramente triste, pois era a véspera de 10 dias de férias e assim eu decidi naquela mesma noite combatê-lo. Eu estava apaixonado intelectualmente pelo livro de J.W. Armstrong, mas ainda não havia ousado tentar. Ora, com esse resfriado, quando todos os meus sentidos de odor e de paladar haviam desaparecido, eu não tive trabalho em beber minha urina. Na manhã seguinte, o resfriado havia desaparecido. F.B. Lachaud-de-Fond, 1986. Um filho cuida de sua mãe. A saúde de minha mãe estava muito alterada por uma excelente cozinha, que alguns qualificaram de má alimentação. Ela se tornara entrevada e dependia de mim para tudo. Eu não tinha mais nada a perder ou tentar. No primeiro dia,
eu lhe dei, numa mamadeira de suco de laranja, uma colher de sua urina que eu recolhera com a sonda. Eu a vigiei durante o dia todo, pois tinha medo. Depois que a angústia passou, eu continuei a me atormentar por ter feito tal coisa, e era impossível falar disso. Se os serviços de saúde o tivessem sabido, eles me teriam retirado a guarda de minha mãe. Na manhã seguinte, eu lhe dei 2 colherinhas. No terceiro dia, nada, pois eu temia os efeitos secundários. No quarto dia, 3 colherinhas. O que apareceu primeiro foi uma melhora em nível de linguagem. Depois ela perdeu seus 30 quilos de excesso de peso e em 3 anos ela passou a fazer um regime quase fruto-vegetariano, crudívoro e de grãos germinados. Consegui assim, para a surpresa dos médicos, o jamais visto, o desaparecimento de 2 anomalias cardíacas. Agora não tenho mais medo. Vejo minha mãe em forma, tendo em vista seu estado anterior. Chamei o médico para um exame geral. Ele me deu 99 em 100, dizendo que se me desse 100, eu não ficaria mais estimulado o suficiente para continuar a cuidar bem dela. Se ele soubesse... MD, Genebra, 1987. Terapia hormonal. Há alguns meses observei irregularidades em meu ciclo menstrual. Consultei então um especialista que mandou fazer exames hormonais. Ele verificou pela leitura dos resultados desses exames que eu me encontrava em situação de pré-menopausa, deixando prever uma parada completa de minhas regras em curto tempo. Eu tinha então 46 anos. Aconselharam-me a tomar hormônios a fim de retardar uma menopausa precoce, suscetível de provocar problemas e uma descalcificação com todas as consequências que poderiam advir. A dose de hormônios prescrita era de meio comprimido por dia. Perguntei ao médico se poderia diminuir a dose para 1/4 de comprimido. Ele me respondeu não ter ainda prescrito essa dose, mas que estava de acordo, que eu tentasse até os próximos exames previstos para 2 meses mais tarde. Tive uma grande apreensão em tomar esse produto. Esse médico havia reconhecido que ele podia ser perigoso numa dosagem mais forte e eu não me decidia a utilizá-lo. Depois eu ouvi falar da terapia pela urina e comecei logo. Depois de mais ou menos um mês, durante o qual eu bebia minha urina a cada manhã, novos exames foram feitos e eu voltei a ver meu médico. Ele me perguntou se eu havia tomado o hormônio em questão. Eu não ousei dizer que não. Examinando os resultados dos exames, ele me informou que tudo havia voltado ao normal. Meu equilíbrio estava perfeito e eu havia perdido 1 quilo, o que o fez exclamar. Depois disso, não se pode dizer que os hormônios fazem engordar. Eu não estava à vontade ao enganá-lo assim, mas era incapaz de lhe dizer o que havia se passado realmente, uma vez que ele parecia satisfeito. Devo confessar que durante nossa consulta eu havia tateado o terreno, dizendo que havia tomado também sais minerais de Schussler e que talvez eles tivessem contribuído. Ele me disse gentilmente, mas não sem ironia, que meus sais minerais não tinham nada a ver com os resultados. Não sei qual teria sido a sua reação se eu lhe tivesse contado de que maneira havia me tratado. Não pude dizer-lhe abertamente que praticava a urinoterapia. Será que ele teria compreendido? Ele estava tão contente, tão convencido de que os hormônios haviam tido tão bom efeito com apenas 1/4 de comprimido. C.P. Lucerne, 1988.
Meu marido, sua urina e eu. Caro doutor, o senhor provocou uma revolução. Naturalmente posso dar meu testemunho para seu livro explosivo, pois sou casada com um louco pela urina. Pela manhã, urina, à noite, urina, massagens com urina, compressas com urina. Há 10 anos que meu marido começou, e eu levanto sempre as sobrancelhas. Fomos a uma conferência sobre a urina. Como se faz na prática? Perguntou um senhor bastante chocado. O senhor toma simplesmente um frasco de plástico e urina dentro. Como isso deve ser romântico, suspirou uma jovem com os olhos cintilantes, fixando sonhadoramente meu marido com ar de playboy. Imagine luz de velas, músicas e urina. Dedos que se tocam ternamente, massageando levemente o líquido dourado, iluminado pelas velas. Há coisa melhor na vida? Pessoalmente, a ideia de terapia pela urina não me agrada. Eu detesto essa ideia. Eu detesto o odor e todas as coisas estranhas que se passam sob meu teto. Se os membros da minha família soubessem, eles morreriam. Pensar que meu honorável marido bebe sua urina é um segredo chocante. E saber que os camelos praticam esse método não me serve, francamente, de consolo. Se tentarem convencê-lo de que a urina sobre a pele exala um perfume de rosas, não acredite. A urina tem odor de urina. Eu tentei de tudo para parar essa loucura. Eu chorei, gritei, ameacei, é a sua urina ou eu. Minha vitória não teve vez, pois eu não consegui abalar as ideias de meu marido. Entretanto, depois da ameaça, eu me senti mais livre, mais segura. E assim eu fiquei imobilizada. Ele me quer, a mim e a sua urina. Eu o quero, a ele, sem o odor da urina. Eu li e reli toda a documentação com esforço a fim de encontrar um sentido, e devo reconhecer, defendendo meu corpo, que é de todo compreensível e intelectualmente bastante sedutor. Mas eu hesito ainda e sempre com a urina. Eu também detestava meus pés, que me causavam mal há muito tempo. Eles estavam doloridos e queimavam como velas quentes. Essa situação pediu uma solução draconiana e eu apelei para o método de sempre, morte ou cura. Tomei a coragem com as 2 mãos e esvaziei toda a minha urina da noite numa grande bacia. Fiquei atrás da porta fechada do banheiro e coloquei meus 2 pés, de maneira que ficassem o mais longe possível do meu nariz. O odor, imaginem só um pouco. Em alguns minutos, um calor calmante e benfazejo se estendeu em meus pés e toda a dor desapareceu. Doce líquido, dourado, a urina, e só ela me havia curado. E sem música. Meus pés só queimam muito raramente. Eu até descobri que um banho nos pés com urina pela manhã anula os efeitos de uma noite insone. Eu me sinto revitalizada. Malgrado minhas descobertas, eu sou muito orgulhosa para ousar falar com meu marido. Eu utilizo a urina para outras coisas também. Curei-me de uma inflamação de um grande artelho que me fazia sofrer muito. A dor sumiu após alguns dias de banhos nos pés. Armada com esses fatos efervescentes, gradualmente tomei conta de outras partes de meu corpo. Massageei minhas articulações e a barriga das pernas. Depois massageei com delicadeza um joelho que estava mal há muito tempo. Depois ele curou pouco a pouco. Numa outra ocasião, massageei as têmporas e a fronte. Para minha grande surpresa, senti-me imediatamente refrescada. Certa vez, fui muito longe em minhas tentativas. Lavei os cabelos com uma solução concentrada de urina, imaginando um resultado fantástico. Bem, não pude suportar o odor. Mais recentemente,
quando de uma prática de esporte recebi um golpe muito forte na coxa e foi imobilizada. Apliquei compressas de urina e 12 horas mais tarde retomei meu treinamento. Já fiz tudo o que poderia fazer com esta terapia. Dizem-me que uma gota de urina nos olhos melhora a vista. Quando eu tiver coragem, tentarei. E meu marido? O tempo suavizou os costumes. Ele continua suas medidas, tendo em conta meu olfato sensível. É verdade que o poder desintoxicante da urina é de tal modo intenso que no decorrer de um jejum, o hálito exala um odor muito ruim. No decorrer dos anos, ele fez vários jejuns, de 20 a 40 dias, seguindo como regra beber toda a urina liberada e massagear-se 2 vezes por dia com este mesmo líquido. Eu o observei durante seus jejuns. Ele faz um trabalho físico intenso com uma energia e uma vitalidade inesgotáveis. Não o admito de boa vontade, mas notei uma melhora em seu estado geral após cada jejum. Ele se sente sempre bem e tem uma presença radiante. E depois de algum tempo, é verdade que a urina sobre a pele exala as rosas. Ou quase. Enfim, não há mais necessidade de ter uma crise diante do espelho, porque se envelhece. A urina é ideal contra o envelhecimento. Estamos, pois, sempre juntos, ele e eu, malgrado a urina. Mas o velho tabu subsiste. Se você me perguntar o que eu penso a respeito, eu lhe responderei sempre: é desgostante, sinceramente. F.G. Morges, 1988.